Pessoal, então, enquanto a professora Adriana está entrando, Sim. eu queria que todos lessem isso aí que está na tela, tá? Então, a palestra está sendo gravada, será disponibilizada no canal da FUMEC, no YouTube, e todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens, tá? Se alguém não autorizar, não abra a câmera, nem abra o áudio, tá? Só assista. Se alguém, né, não quiser participar, às vezes até na hora de perguntas, né, deixe para depois. Então, pessoal, enquanto a professora Adriana está entrando, deixa eu ver, ela está até me mandando uma mensagem aqui, que ela não está conseguindo. Tá. Mas eu vou já falando um pouquinho, né, dessa semana acadêmica, então, que foi pensada para desenvolvimento de outras habilidades e competências que não estão presentes no nosso currículo, né? No nossa matriz curricular, vamos falar melhor. Então, nós temos notado, né, alunos já no final do curso, ou até formados já, com algumas dificuldades e algumas deficiências que a gente busca, então, nessas semanas acadêmicas, suprir. Então, dessa vez, até a gente conversando inicialmente aqui, né, Caroline? Uma ótima palestra aí vai ser sobre meditação, né? Que a gente não trata aí na biomedicina, mas que seria interessante. Mas então eu vou apresentar a Caroline, mas antes a professora Adriana já está presente aqui, acho que ela quer dar alguma palavra com o pessoal. A professora Adriana, que é a coordenadora do nosso curso e que fez a abertura, né, ontem às 8 horas da manhã, na nossa primeira palestra. Então, professora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria, em primeiro lugar, tá joia? Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença, né, a participação da Carolina, né, nesse nosso evento, né? Assim, a gente já estava conversando sobre isso antes, né? A gente sempre conversa, né, com os alunos e entre os professores da necessidade, né, de se fazer, né? Até nossos ex-alunos, às vezes, nos apontando, falando assim, olha os currículos, né, a forma que a gente recebeu, as pessoas realmente, a gente se pensa em se preparar tecnicamente, né, como profissional, mas o seu cartão de visitas tem que ser excelente também, né? Então, queria te agradecer demais a sua presença aqui para nos passar essas informações, né? E agradecer a presença de todos que estão aí na sala, da Ana Amélia, né, que está organizando e liderando aí a nossa semana acadêmica com essas palestras excelentes e com certeza será um ganho para todo mundo. E chega de delongas, peço desculpas, gente, eu tive problema para conectar, meu celular trava. Sabe aquela coisa aí de última hora? Gente do céu. Mas cheguei. Então vamos lá, não vou me delongar para você poder começar a sua palestra, a sua importante palestra para a gente, tá bom? Muito obrigada, Caroline. Eu que agradeço. Obrigada, professora Adriana, né? Então, boa noite para todos. Eu agradeço também a professora Adriana por ter confiado, né, na minha organização para o evento aí, mas tudo, né, que a gente fez em equipe, outros professores também ajudaram, dando sugestões, e a própria coordenadora do curso, e a Caroline Régia, por ter aceitado, né, o nosso convite, e eu vou só falar um pouquinho sobre o currículo dela. Caroline, ela é psicóloga organizacional, né, pela PUC 2008, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, pela UNA em 2019, tem MBA em gestão e estratégia de negócios, pelo Centro Universitário UMA em 2011, analista PI, sistema de gestão executiva que mensura o comportamento dos profissionais da organização, né? Então, assim, vendo esse currículo, né, e tendo tido a oportunidade de conversar com ela, eu tinha certeza que era a pessoa, assim, perfeita para essa palestra, e também foi indicada por um colega nosso, né, que trouxe a sugestão do nome, o professor César. Eu não estou vendo se ele está presente aqui hoje ainda, mas então a Caroline vai apresentar essa palestra sobre currículo para o mercado, como fazer. Então, a palavra é sua, Caroline. Ok, muito obrigada, professoras, professora Ana Amélia e professora Adriana. Primeiro, agradecer à instituição pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar, na verdade, é uma conversa, é uma troca, né? Compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e, ao mesmo tempo, também
ajudar o próximo, porque hoje eu represento o Currículo Solidário, que é um projeto social que eu faço parte. Então, eu acho que a gente vai conseguir alcançar 2 objetivos, né? Vou compartilhar com vocês, então, a minha tela, com algumas informações que eu organizei sobre o nosso tema, que é Currículo para o Mercado, Como Fazer. Vocês conseguem visualizar, né? Certinho. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, assim, já fui apresentada pela professora Ana Amélia, eu sou psicóloga, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, e já atuo na área de RH de gestão de pessoas há 16 anos, praticamente. Desses 16 anos, 7 anos eu atuo na área da saúde, e especificamente em laboratórios de análises clínicas. Então, atualmente, eu estou como responsável pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano Organizacional aqui do Laboratório São Paulo. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe. E sou idealizadora do projeto Currículo Solidário, né, que é um projeto social, enfim, que apoia as pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho. Apresentando rapidamente a nossa equipe, nós temos o Everton, que é psicólogo clínico e orientador profissional. Temos a Alessandra, que é coach de superação e gestora de RH. Hoje o nosso time é composto por nós 3, um time com muito amor no coração, com muita vontade de ajudar, e que ajuda com muito embasamento técnico também, né, fazendo um trabalho de muito profissionalismo. O que a gente pede são as ajudas, as doações dos alimentos para os nossos irmãos que são mais necessitados que a gente. Aí o objetivo do nosso projeto, rapidamente, tá, pessoal? Ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho por meio da criação e revisão de currículos, desenvolvendo autonomia e protagonismo social. O endereço do nosso Instagram, se vocês quiserem nos seguir, lá na bio tem um link, tem todas as informações de como conseguir essa ajuda, e o que a gente pede são as doações, o nosso trabalho é todo voluntário, tá? Vamos lá adentrar do nosso tema. Como que nós organizamos as ideias? Primeiro a gente vai falar só um pouquinho assim do que é o currículo, o objetivo do currículo, e eu decidi trazer para a gente os exemplos, né, assim, prints de um currículo e de como as informações precisam estar organizadas, tendo em vista que esse currículo é com foco no mercado de trabalho. Então, para a gente conseguir ter uma ideia bem prática de quais são as informações, a ordem dessas informações e o que eu devo escrever, certo? Então, o primeiro slide traz para a gente que a expressão currículo vitae vem do latim, que significa trajetória de vida, né? É um documento que contém, resumidamente, todos os dados da formação acadêmica e profissional de uma pessoa. Então, o currículo, pessoal, ele funciona como um cartão de visita ampliado. Ele serve para abrir portas, né? Motivando o selecionador, o recrutador, que está lá do outro lado, a querer saber um pouco mais sobre você. E é importante, assim, que depois de elaborado, seja feita uma revisão para que, se houver erros de português, a gente possa corrigir, né? Então, é muito importante, tá certo? Seguindo a nossa apresentação, importante o equilíbrio. Então, assim, nem detalhes em excesso e nem informações de menos, tá? O que a gente orienta um currículo para o mercado, uma média de 2 páginas, até 2 páginas. Então, daqui para frente, eu vou começar a apresentar a organização dessas informações para que elas consigam ser integradas, né, num currículo de 2 páginas. Porque o intuito é fazer com que o recrutador, que observe o seu currículo, tenha as informações mais rapidamente. E quanto mais essas informações estiverem parecidas com a oportunidade profissional que ele tem, maior é a probabilidade do seu currículo passar pela primeira etapa, que é a triagem, ok? Então, vamos lá. Primeira parte do currículo, dados pessoais, certo? A gente não precisa colocar inúmeros documentos, isso não é usual, tá? CPF, RG, nome de pais. Eu elenquei os dados que nós precisamos escrever no currículo, nome completo, estado civil, a idade, o e-mail, o telefone, endereço completo, a carteira de habilitação, se você tiver, é o único documento importante, tá? Não o número da carteira de habilitação, mas se você tem ou não esse documento, em qual categoria. Importante colocar um link com o seu perfil do LinkedIn,
próximo slide vai mostrar para a gente a carinha do currículo, como que os dados pessoais precisam estar organizados. Então, tem lá nacionalidade, estado civil, idade, endereço, bairro, ok? Aqui tem o CEP, importante colocar, cidade, o estado, telefone ou endereço de e-mail, link do perfil do LinkedIn e o documento de habilitação, se você tiver. Seguindo o raciocínio, então, primeiro ponto, dados pessoais. Depois a gente segue para o objetivo e resumo. Eu coloquei em destaque esse campo, o objetivo, ele é o campo mais importante do currículo, pessoal. O primeiro campo que o recrutador observa é o campo objetivo. Quanto mais as informações desse campo estiverem conversando com a vaga anunciada, maior é a probabilidade do seu currículo passar pela primeira triagem. No próximo slide eu vou trazer um exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro. E o resumo do seu histórico profissional, ele precisa conter a sua trajetória, usando 1 ou 2 parágrafos no máximo, preferencialmente um parágrafo, citando a informação das áreas de atuação e principais vivências profissionais. Agora, no próximo slide, o nosso currículo começa a tomar um pouco mais de forma, né? Então, nós temos lá os dados pessoais, que nós já conversamos, campo objetivo. O campo objetivo, qual que é a recomendação? Colocar o cargo para o qual você está se candidatando. Geralmente, os anúncios, né? Tem lá, cargo, exemplo aí. Analista técnico de laboratório. Se o anúncio está escrito este cargo, no campo objetivo precisa constar este cargo. Mas eu faço aqui uma observação muito importante, desde que você tenha o perfil adequado para a vaga, certo? Então, assim, quando o recrutador ele faz um anúncio de emprego, ele coloca algumas observações, aí a gente precisa ter muita atenção para essas observações. Quais são os requisitos obrigatórios, quais são os desejáveis, certo? E a orientação para o campo objetivo é sempre colocar a sua área, nunca colocar competências comportamentais ou uma área muito abrangente. A estratégia é, quanto mais o campo objetivo conversar com a vaga anunciada, maior é a probabilidade do seu currículo ser triado. Então, aqui eu vou trazer um exemplo do dia a dia, né, do trabalho do recrutador, que tem esse objetivo de encontrar os candidatos. Geralmente ele utiliza, pessoal, filtros de busca. Então, por exemplo, ele pode receber uma média de 500 currículos no dia, ou até mais, ou 100 currículos. Então, a estratégia é digitar palavras-chave. Se a minha vaga é para analista técnico de laboratório, eu vou lá no meu Outlook, no e-mail, um sistema que eu tenho de recrutamento e seleção, eu vou filtrar analista técnico de laboratório ou alguma terminologia específica. Por isso que é tão importante esse campo objetivo, tá? Colocar a área de atuação ou o cargo. Ou, enfim, se você for mandar o currículo para uma empresa onde você não tem uma vaga em específico em aberto, né? Você quer mandar um currículo para uma vaga de analista técnico de laboratório júnior, por exemplo. Eu acabei de formar, tenho as minhas experiências do estágio, eu posso concorrer a uma vaga de analista técnico, especialista júnior. Então, eu tenho que colocar lá no campo objetivo essa informação. Tá vendo que no resumo, eu coloquei só um exemplo para a gente conseguir visualizar? Olha só. Então, eu sou biomédica com experiência de 1 ano como estagiária curricular, sendo 6 meses em laboratório de análises clínicas, nos setores de bioquímica, hematologia urinária e 4 meses em hospital, realizando coletas e suporte ao setor técnico. Esse resumo é muito importante para o recrutador, porque assim, na cabeça, né, do profissional que está aqui atrás, triando o currículo. Ok, tudo bem, acabou de formar, mas fez um estágio, os estágios curriculares. E aí você detalhou no resumo em quais setores que você atuou e o tempo. Isso é muito importante. Né? Quanto mais detalhado, melhor. Porque, às vezes, essa vaga de analista técnico de laboratório, júnior, por exemplo, é para um setor de hematologia. Né? Então, se eu tenho essa informação, porque estágio, pessoal, é uma oportunidade não só de agregar conhecimento, mas realmente de desenvolver atividades importantes para o setor, entende? Então, quando eu coloco essa informação no resumo, o recrutador, ele vai olhar de uma maneira diferente para o meu currículo.
Com certeza, certo? Seguindo o raciocínio do currículo, a gente vai passar agora, pessoal, para mais uma observação antes de passar para a formação. Então, eu já falei anteriormente, não colocar competências comportamentais no currículo, porque essas competências elas serão avaliadas no processo seletivo, na avaliação psicológica, nos testes, tá certo? Então, o currículo ele é mais direcionado para as competências mais técnicas, ok? Seguindo o raciocínio, dados sobre formação, experiências profissionais e participação em eventos e cursos devem ser citados sempre do mais recente para o mais antigo. Todas as informações do currículo eu ordeno como do mais recente para o mais antigo. Então, terminei minha graduação em biomedicina na FUMEC, terminei em 2021. Se eu iniciar uma pós-graduação, essa informação vem acima. E o ensino médio embaixo. É importante organizar as informações da mais recente para a mais antiga, certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho de formação. Ali tem, deve constar título do curso, o período do curso, né? Se já está concluído ou se ainda está em andamento, instituição e local do curso. Trouxe para vocês, olha como é que o nosso currículo já está, né, tomando mais forma. A setinha aponta aqui, olha, o campo formação. Tá vendo? Ensino médio foi em 2015, no Colégio X, enfim, coloco o nome da instituição e a cidade. E acima, como é uma formação mais recente, eu coloco o ano de formação, o curso e a instituição. Certo? Agora a gente segue para experiências profissionais. Essa é uma das partes mais importantes, pessoal, do currículo. É preciso tratá-la com muita atenção. Coloque aqui as suas experiências mais atuais e relevantes. E os dados que devem constar são o último cargo ocupado, nome da empresa, período em que se trabalhou ou ainda trabalha, tempo de empresa e a descrição sucinta em tópicos das suas atividades. Vamos lá para o exemplo. Coloquei uma setinha para destacar em qual momento, em qual parte nós estamos do currículo, ok? Olha só que interessante. Eu tenho que colocar né, as minhas experiências de estágio. Sim, elas contam como experiência profissional. E você precisa organizar essas informações. Então, vamos lá, olha só. Estagiária do Núcleo Técnico 1, por exemplo, no laboratório X, um nome aleatório, coloquei data de admissão, mês e ano, né? Mês e ano de data de demissão e o tempo que eu permaneci no estágio. Se você quiser colocar entre parênteses aqui a carga horária, 400 horas, mas é importante que o recrutador tenha a visão de tempo, 6 meses, 1 mês, 2 meses, e da carga horária, é importante ter as duas coisas. Abaixo tem o segmento de atuação. Então, esse laboratório é saúde, laboratório de análises clínicas, tá? Então, assim, quando um recrutador de um laboratório de análises clínicas, ele está buscando um candidato, esses campos, eles ficam destacados, né? Ele bate o olho, olha, já trabalhou na área da saúde, em laboratório de análises clínicas, olha que interessante. E aqui, esses tópicos precisam conter as atividades que você realizava no estágio. Então, por exemplo, se esse estágio é o seu estágio lá de 6 meses, que você ficou lá no setor de bioquímica, de hemato, de urinálise, aqui você tem que descrever o que você fazia, né, como estagiário. Sucinto. Né, desde atividades que são de apoio ao setor de qualidade, controle de qualidade, por exemplo, até outras atividades. Porque quando o recrutador ler essas atividades, eu vou confirmar as informações que constam no meu resumo. Se eu coloquei aqui em cima que eu tenho experiência em tais setores, aqui na descrição das atividades, eu vou confirmar essa informação. Porque muitos currículos são enviados somente com cargo. Estagiário no Núcleo Técnico 1. Então, fiquem abertos. Em quais setores? Quais as atividades? E esses detalhes são muito importantes, porque o recrutador ele recebe inúmeros currículos, inúmeros. E quanto mais organizadas as informações, maior é a probabilidade de você ser chamado da primeira triagem. A média, pessoal, para um recrutador, porque o trabalho ele é muito repetitivo, né, que a gente chama de recrutamento, ele bate o olho, já tem uma lógica de organização de informações, dados pessoais, objetivo, resumo, formação, experiência. Primeira informação que ele bate o olho, objetivo.
depois ele desce. É uma média de 3 a 4 segundos, isso é pesquisa. Então, quanto mais organizadas as informações, mais rápido ele encontra o que ele quer e maior a probabilidade de ele escolher o seu currículo para uma entrevista, tá? E olha só que eu coloquei que interessante. Tem 2 experiências de estágio, sendo uma em um laboratório de análises clínicas e uma outra experiência de estágio em um hospital, né? E aqui, inclusive, no resumo, coloquei que no hospital, além de fazer coleta, tá? Aleatório, tá, pessoal? Só um exemplo. Esse estagiário ou estagiária dava um apoio no setor de microbiologia e biologia molecular, por exemplo. Então, aqui eu tenho que descrever, tá? Quais as atividades que eu fazia lá no setor de microbiologia, resumidamente. Quais as atividades, né? Eu vou descrever. E olha só que consta uma informação, uma terceira experiência que não é relacionada ao meu, entre aspas, é relacionada na área da saúde, mas tem uma experiência aqui, antes de iniciar, inclusive, o curso de biomedicina, é importante colocar, porque o recrutador, deixa eu voltar aqui, ele vai observar assim, ok, fez os estágios, mas olha só, antes, esse profissional trabalhou em outras empresas, desempenhou outras atividades, isso conta muito, tá? E sempre especificando aqui, olha só, coloquei um cargo, né, recepcionista, na clínica, enfim, aleatória, o tempo que eu fiquei, né, data de admissão, demissão e tempo. Embaixo, saúde, porém aqui é mais específico, porque era uma clínica de especialidades médicas e a especialidade, e aqui eu vou escrever as atividades que desempenharam. E observem, as informações sempre estão ordenadas da mais recente para as mais antigas, tá certo? Seguindo a lógica do currículo, então a gente já falou de dados pessoais, objetivo, resumo, a formação e as experiências profissionais, certo? Eu nunca trabalhei. Um campo de experiências profissionais, se você nunca trabalhou, você pode ter desempenhado outras atividades na faculdade, por exemplo. Isso é importante colocar. Você vai colocar em outro campo que está mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Importantíssimo. Porque o recrutador, ele quer ver nesse currículo o que esse candidato tem feito no que se refere a experiências profissionais, ou se ele não tem experiências profissionais, o que ele tem feito para se capacitar? Quais os eventos que ele participou na instituição, na faculdade? Ele deu monitoria para alguma disciplina? Ele entende? Então, tem 2 maneiras, não são só experiências profissionais. Outras informações precisam ser relatadas. O currículo deve ter no máximo 2 páginas e toda a informação deve ser verídica, pessoal. Porque, enfim, né, nós precisamos garantir que todas as informações que constam no currículo eu consiga comprovar. Principalmente na área da saúde, o processo seletivo ele é bem rigoroso. Então, além de uma avaliação psicológica, tem uma avaliação técnica, um gestor, existe uma prova, perguntas mais técnicas. Então, é sempre importante ser verdadeiro ou verdadeiro. E importante também falar que não sabe, olha, não tem experiência nesse setor em específico. O estágio não foi nesse setor em específico, mas foi nesse setor. Foi na coleta, foi no pré-analítico. Mas eu tenho interesse em aprender. Essa verdade, essa sinceridade, conta muito ponto no processo seletivo. Aqui um exemplo de currículo que ele não é muito usual para a área da saúde. A área da saúde são currículos mais formais. E já existe uma lógica nas informações. Quanto mais o currículo desorganizar essas informações e tiver imagens que confundem o recrutador, maior é a probabilidade desse recrutador não encontrar a informação que ele precisa e excluir o currículo. Então, a nossa sugestão é para que vocês utilizem menos é mais, pessoal, menos é mais. Existe um modelo, existe uma ordem nas informações, vamos seguir esse padrão, que é o currículo mais utilizado no mercado, principalmente na área da saúde. Geralmente, currículos mais informais, eles são utilizados para outras áreas, e são super aceitos, outras áreas, outros segmentos, tá? Mas para a área da saúde, o que nós recomendamos, e depois eu posso, inclusive, disponibilizar, né, o modelo para vocês, é um currículo mais dentro do formal, de acordo com essa ordem que eu estou passando nos slides, tá certo?
Então, seguindo, ó, chegando mais lá para o finalzinho do currículo, formação complementar. Esse campo é importantíssimo, porque, às vezes, a pessoa acabou de concluir a sua graduação, não tem uma experiência na área, mas nesse campo ela pode colocar quais os cursos que ela tem feito, o que ela tem feito para se capacitar. Né? Isso demonstra que é uma pessoa que tem um perfil que busca, que se preocupa com a sua capacitação. Isso é critério de desempate nos processos seletivos. E aí, nesse campo, a gente coloca mês e ano, nome do curso, instituição, carga horária. Olha lá como é que o nosso currículo está tomando forma. A setinha lá no canto inferior direito, aponta lá, ó, formação complementar. Então, tem mês e ano de conclusão. Eu coloquei só o exemplo. Claro que depois esse profissional precisa preencher com as informações, tá? Então, o nome do curso, o local onde foi feito e a carga horária. Sempre do mais recente para o mais antigo, certo? Mais à frente, idiomas. Então, é importante que a gente considere se o nível de conhecimento de um idioma for básico, se você não estiver fazendo o curso sobre ele no momento, a gente não indica colocar, tá certo? Sempre seja sincero, não adianta você aumentar o quanto sabe sobre um idioma, porque o entrevistador ele pode comprovar o seu nível de conhecimento num pequeno teste. Inglês básico. Se você não está, no momento, cursando o inglês básico, a orientação é que você não coloque, ok? E lá no finalzinho tem o idioma. Então, olha a organização das informações. Dados pessoais, objetivo, resumo, formação, as experiências profissionais, formação complementar e idioma. O recrutador ele já está acostumado com essa ordem. Então, quanto mais eu encaixar as minhas informações nessa ordem, maior é a probabilidade do recrutador bater o olho e encontrar a informação que ele quer. O seu currículo ser aprovado para a próxima etapa. Passar da triagem e passar para o processo de seleção. E o último campo do currículo, a gente chama de informações adicionais. Esse campo é importantíssimo também. O que é que eu posso colocar nesse campo? Trabalhos voluntários, experiências internacionais, os prêmios que eu recebi na minha graduação, se eu tenho disponibilidade para viagens, para mudanças, eventos, congressos, webinários que eu participei, se eu fui monitora de alguma disciplina na faculdade. Então, esse campo lá no final de informações adicionais é onde eu vou colocar informações para deixar claro para o recrutador que eu tenho outras competências. Uma informação muito importante, pessoal, que pode ser colocada também, porque, assim, às vezes, nós temos estagiários, né, que estão conosco e tal, e eles desempenham inúmeras atividades. É importante ressaltar aí, ó, informações adicionais. Desempenhei por 6 meses o cargo de estagiário no setor de microbiologia, mas assumi outras atividades, tais como, enfim, coloco alguns exemplos, para você destacar para o recrutador que você era um estagiário, mas que desenvolvia atividades até para além, porque o propósito do estágio é o aprendizado, certo? E, inclusive, isso vai confirmar lá no início, o resumo, quando você coloca estágio de 6 meses em determinada área, estágio de 4 meses em determinada área. Então, aqui no final, é uma oportunidade para você fechar com chave de ouro o seu currículo. Trabalho voluntário é visto como uma competência, assim, importante para agregar o currículo desse candidato. Intercâmbio também. A disponibilidade horária, a disponibilidade de viagens. Se você fez outros trabalhos de freelancer, pode colocar. Já atuei como freelancer, como professor particular de biologia para alunos do 8º ano, 1º ano do ensino médio. Coloque informações adicionais. É uma ocupação. Isso vai agregar para o seu currículo, certo? Finalizando, aqui a gente tem o currículo 100% pronto, olha só. Ele está em uma página, né? Geralmente, a média aí são 2 páginas. Quando eu começo a colocar as informações,
ele começa a se organizar e passar para a segunda página. Mas a lógica é essa. Dados pessoais, objetivo, resumo, formação, as experiências profissionais, formação complementar, idioma, informática, só fazendo um adendo aqui para informática. Então, assim, aqui você vai colocar o seu nível de conhecimento. Então, Excel avançado, algum sistema, por exemplo, em laboratório de análises clínicas. Hoje nós atuamos aqui com o sistema SMART. Conhecimento avançado do sistema SMART. Mas o curso, ele vai estar acima, tá? Informação complementar, ok? Aqui é só para você sinalizar para o recrutador, olha, esse candidato tem conhecimento avançado em Excel. Ele tem um conhecimento intermediário no sistema SMART, por exemplo. E aqui a gente fecha todo o currículo, certo? Lá no rodapé do currículo, coloca o seu nome completo, sua área de atuação e a página. Outra informação importante, quando salvar o arquivo, renomeia esse arquivo com o seu nome, primeiro nome, por exemplo, Caroline Regia Lopes, Caroline Lopes, biomédica. Porque quando você envia esse arquivo para o e-mail do recrutador, tem todo um processo atrás que esse profissional faz, pessoal. Ele salva esse arquivo para dentro do computador. E geralmente, quando uma vaga é aberta, ele utiliza filtros de busca. Então, se ele colocou no banco de dados inúmeros currículos, e na hora que ele joga um filtro de busca, se o seu currículo estiver renomeado, a probabilidade dele ser encontrado é muito mais alta. São pequenos detalhes que nos ajudam, né? Para nos diferenciar em relação a outro candidato. Para a gente fechar, aqui tem algumas informações que a gente não pode fazer. Então, assim, que não é mais usual, tá? Não datar, não assinar, não colocar pretensão salarial, ok? Não se usa mais a expressão currículo vitae no alto da folha. E, para a gente finalizar, algumas informações super importantes. Quando vocês forem enviar o currículo de vocês, sempre colocar no assunto do e-mail currículo, o cargo que está sendo anunciado, a vaga, né? E no corpo do e-mail fazer uma breve descrição. Todo anúncio tem, pessoal, geralmente a maioria deles tem lá assim, enviar o currículo com o nome da vaga no assunto do e-mail. Então, muito candidato não presta atenção nesses detalhes, mas esses detalhes aqui fazem a diferença. Então, por exemplo, se a vaga é para especialista júnior no setor de hematologia, se está escrito lá no anúncio isso, quando você for enviar o seu e-mail com o seu currículo, siga esse processo. Seja organizado e organizado. Isso tudo conta ponto. Lá no assunto, então, do currículo, especialista júnior, hematologia. No corpo do e-mail, evitar competências comportamentais, precisa adotar uma linguagem mais objetiva, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, segue o currículo para a vaga especialista júnior em hematologia. Possui 6 meses de estágio na área específica. À disposição para uma breve entrevista, enfim. Ponto. Não esquecer de anexar o currículo. Não se esqueçam de anexar o currículo. E outra dica é evitar enviar o currículo por link. Tenho recebido alguns currículos por link, assim, é um link que jogou para o Google Docs ou Drive, enfim, ou para uma outra janela da Microsoft. Alguns currículos eu consigo abrir, outros não, porque a TI tem um sistema de segurança, assim como outras empresas têm, então a probabilidade do seu currículo não abrir por esse link é alta. E o recrutador, o que ele vai fazer? Vai escolher esse currículo. Certo? Então, eu estou trazendo algumas atividades de quem realiza essa atividade, né, esse trabalho de triagem de currículo, para que a gente consiga entender como que é feito nos bastidores e se adequar, certo? No corpo do e-mail já citei, precisa ser objetivo, não digitar competências comportamentais, e agora que o seu currículo está ótimo, está dentro do padrão, é só enviar, né, pessoal? Então, a gente chega aqui no final da nossa conversa. Eu montei assim, alguns slides com o intuito de ser mais objetivo para sobrar tempo para a gente conversar um pouquinho também, né? Para algumas perguntas, algumas dúvidas. E só reforçando que a nossa instituição, a instituição que nós apoiamos, precisa de doações de alimentos, eu conto com vocês. Né? A gente apoia inúmeras famílias, tem os contatos. Se vocês puderem disponibilizar, a gente aceita doação de alimento, de roupas, enfim.
tá? Depois eu disponibilizo o meu número para a gente conversar. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder trocar com vocês alguns conhecimentos. Tá certo? Nó, Caroline, excelente, viu? Ah, que bom! Muito interessante. E o nosso chat está bombando. Então, eu vou ler Que algumas maravilha! perguntas aqui para você, que eu não sei, às vezes a gente fica apresentando e não consegue acompanhar, tá? Sim, Então, algumas eu vi que você já foi respondendo. Por exemplo, a Ana perguntou quem não tem experiência profissional, e no final, durante você foi falando, né, essa questão de experiências na universidade, isso. monitoria, etc, tá? Aí Importantíssimo. a Isabela já é outra questão. Quando você tem muitas experiências profissional, tem um máximo de experiências que devem ser colocadas, devemos filtrar pelas experiências que tenham mais a ver com a vaga pretendida? Na nossa área, fazemos muitos cursos também. Devemos colocar essas informações? A orientação que nós damos. Qual é o nome da aluna, professora Ana? Isabela Fernandes. Isabela, sim, o intuito é esse, a gente precisa adequar o nosso currículo de acordo com a vaga. Então, qual é a orientação? Vamos pensar aqui. Às vezes o candidato afoito, né, buscando emprego, envia currículo para 100 vagas, só que dessas 100 vagas, 5 ele tem o perfil. Ele gasta tempo enviando currículo para 100 vagas. É muito melhor e mais estratégico ele ler as vagas e visualizar quais as vagas que ele está dentro e mandar esse currículo, que o nível de assertividade vai aumentar drasticamente. Do que mandar para 100, sendo que só 5 eu tenho perfil, é melhor eu mandar para 5 vagas, que eu tenho perfil para 5 vagas. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante, sim, a gente ajustar o nosso currículo. Porque lá no anúncio, geralmente a maioria deles tem uma breve descrição. Lá tem uma breve descrição das atividades, tem requisitos obrigatórios e desejáveis. Então, tenta ao máximo ajustar o seu currículo para esse anúncio. Até que cursos de formação pode deixar todos, mas quando se refere a experiências profissionais, é melhor ajustar. E sempre no campo objetivo. Se você atender os requisitos da vaga, claro, coloca o mesmo cargo que está sendo descrito no anúncio, o mesmo cargo no objetivo. Porque, assim, o trabalho é muito repetitivo, pessoal. São inúmeros currículos chegando a todo momento. Então, o recrutador abre o arquivo, abre o currículo. Ele bate o olho aonde? Objetivo profissional. Se ele tem uma vaga de analista de microbiologia, exemplo, e lá no objetivo profissional está analista de microbiologia, é o sonho dele, entende? É assim, nossa. Depois ele vai validar embaixo as informações se faz sentido. Principalmente naquele campo lá de descrição das atividades. Ah, ok. O objetivo dessa pessoa, deixa eu ver se ela já trabalhou como analista de microbiologia, tá? Então, o importante é que a gente sim faça esses ajustes. Claro, sem omitir as informações ou aumentar as informações. Sempre tendo em mente a verdade. Ok? O Leandro pergunta se devemos colocar palestras que assistimos relacionadas ao cargo pretendido ou não tem necessidade. Tem que colocar, Leandro. Importantíssimo. Então, por exemplo, eu assisti o webinário participei do Congresso Brasileiro da Sociedade de Patologia Clínica, por exemplo. Vou colocar lá. Eu participei. Claro que live não tem como a gente documentar, né, com certificado. Mas tudo que eu consegui trazer uma evidência objetiva no sentido de provar que eu participei, é necessário colocar. Isso conta ponto, porque o recrutador, por exemplo, tem 2 currículos. As 2 pessoas não possuem experiências profissionais, acabaram de formar, né? Tem as experiências de estágio, que já são experiências. Só que um currículo, eu vi que esse profissional ele participou de mais congressos, de mais palestras, fez mais cursos, e o outro nem tanto. Talvez possa ser um critério de desempate. E é um critério de desempate. E a disputa está muito acirrada, pessoal. Muito, muito, muito acirrada. Né? Se eu não me comprometer, com a minha busca, com a minha, enfim, recolocação,
eu que tenho que fazer por mim. O outro pode ter certeza que ele está fazendo, ele pode ter oportunidade primeiro do que eu. E nós temos tanto conteúdo gratuito na internet, né, disponível para a gente. Então é importantíssimo colocar. Leandro, né? Leandro. Leandro, isso. A Raisla fez uma pergunta. Raisla, você quer se pronunciar? Eu estou em dúvida aqui. O que você colocou? Local, acredito que seja a cidade. Eu não sei qual local que você está se referindo. Se é o local do estágio, por exemplo, acho que tem que ser o nome do laboratório, não é isso, Caroline? Isso. Eu não sei onde que estava local ali. O local está em formação. Então, por exemplo, em 2021, graduação em biomedicina, FUMEC Belo Horizonte. Ô, Ana, na verdade, essa colocação da Raisla é respondendo a pergunta do Tiago. Não sei se você viu. Ah, tá. Ok, então. Agora que eu entendi que ele tinha perguntado, né? Ah, entendi. Agora que eu entendi. O Tiago, anteriormente, tinha colocado em caso de cursos complementares feitos pelo EAD. Qual local que deve ser colocado? O local é a instituição. O local, porque, assim, EAD pressupõe que é online, ok? O local que eu vou colocar é a instituição. Então, por exemplo, a gente ordena por data. Abril 2021, o nome de um curso capacitação ou atualização em procedimentos de coleta. Exemplo, tá, pessoal? Porque eu não domino muitos termos, não sou psicólogo, quem domina são vocês. E aí, onde tem local, eu coloco assim, EAD, instituição, FUMEC. Só a terminologia EAD, eu tenho que deixar claro que foi um webinário e os cursos presenciais, tá lá, local. Pode colocar online também, dependendo de como colocar, né? É importante o recrutador perceber assim, olha, esse curso foi online, esse curso foi presencial. E qual a instituição? É importante destacar a instituição. E a carga horária, porque através da carga horária a gente vai identificar quão aprofundado foi esse curso, né? E até algumas perguntas que a gente pode direcionar também numa prova técnica. Geralmente é o gestor da área, é o biomédico, é o bioquímico que faz o processo seletivo junto comigo, ele direciona muito para validar, né? Você fez esse curso, mas as perguntas que ele vai fazer para validar. É uma informação muito importante. Estude sempre o currículo de vocês, relembre os cursos que fez, porque essas perguntas são feitas. Às vezes tem um intervalo de tempo entre uma experiência e outra. O que você fez durante esse tempo? Né? Eu fiz um curso em 2018 desse conteúdo. Deixa eu relembrar esse conteúdo. Estou indo para uma entrevista, posso ser perguntado. Vamos relembrar? A Raisla perguntou alguma coisa que tem a ver com isso, eu até pulei para ela, porque eu acho que tem essa relação. Ela falou que quando a pessoa fica muito tempo sem trabalhar com a carteira assinada, né? Então, na carteira ele não pode comprovar, né? Pelo menos isso que eu estou entendendo. Se ele deveria citar alguma atividade autônoma que foi feita durante esse tempo, se isso... Com certeza, é trabalho também. Pessoal, e assim, o jeito de trabalhar tem mudado muito, né? Muito. Nós temos vínculo CLT e nós temos outros tipos de vínculo. As coisas estão evoluindo. Então, por exemplo, se eu fui professora particular, a minha última experiência em carteira foi em 2020. Mas de 2020 até o momento, eu tenho feito trabalho de freelancer como professora particular. Eu tenho que colocar lá. Eu vou colocar no campo experiências, tá, pessoal? Depois dessas experiências de 2020, no mesmo formatinho, aí o cargo professora particular de biologia. Entende? Data de início, atualmente, porque eu estou no momento, o que eu faço? Sim, a gente pega alguns currículos para outros cargos dentro da empresa que trabalham como Uber, que trabalham com outras atividades. Isso precisa ser colocado. Porque se não constar no currículo, o entendimento do recrutador é assim, essa pessoa ficou parada desde janeiro de 2020 e nunca mais trabalhou. E, na verdade, não é. E aonde que ele valida outras informações? Ok, pode não ter trabalhado, mas olha lá, está fazendo cursos, olha que interessante. Já fez 3 cursos em 2020.
tudo bem, porque o mercado, nós estamos passando por situações muito difíceis, né? Oportunidade de emprego e tal. Mas a pessoa está se movimentando. Ela está fazendo cursos. Isso conta muito ponto. Muito ponto. Ok? A Luísa, eu acho que a gente tem tempo ainda para umas perguntinhas. A Luísa fala em relação às experiências quando você trabalhou durante todo o curso, concluiu estágios durante o curso, enquanto ainda trabalhava. Qual será a ordem das experiências, uma vez que continuou no emprego? Então, muitas vezes a pessoa faz, eu acho que até é o caso da Luísa que eu conheço. Ela trabalha durante todo o curso e nesse tempo ela intercala, né, o dia dela com trabalho e com estágios. Então, o que ela tem que colocar? Qual que é a ordem adequada, né, para ser colocada? Tá. Eu colocaria assim, ó, sempre da mais recente para a mais antiga, e o campo, estágio, a instituição, com aquele formatinho que eu passei. Estágio, e embaixo a experiência atual CLT, e as duas estarão escritas assim, vamos supor que o estágio você começou em janeiro de 2021. Então, janeiro de 2021, atualmente, com aquele formato, estágio, setor, nome da empresa, resumindo da descrição, e logo embaixo, coloca a experiência CLT. E as duas vão estar em aberto. Na hora que o recrutador bater o olho, ele vai olhar, olha, ela faz o estágio e trabalha. O primeiro estágio, porque a informação que é mais importante é da área específica, e depois CLT, e as outras experiências abaixo. Ok. O Leandro, eu tinha visto aqui, que às vezes eu faço uma pergunta que tem a ver com a outra, mas o Leandro pergunta, não devo de forma alguma colocar foto no currículo? Pode colocar, Leandro, né? Desculpa, Leandro. Leandro, pode colocar. Assim, a gente orienta, fica a seu critério, tá? Porque a cada vez mais, assim, a gente tem evoluído em alguns sentidos. A gente já, não sei se vocês já ouviram falar em currículo cego, né? Que não é colocado nem o gênero, se é feminino, se é masculino, currículo cego. Isso é uma tendência no sentido de, como é que eu vou explicar? Nos esquivarmos de um certo pré-conceito, né? Currículo cego. Não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei a idade. Deixa eu bater o olho nesse currículo, olha que legal. Então, a questão de não ter foto é muito nesse sentido, sabe? Assim, não é obrigatório, não devo colocar foto. Não, você pode colocar foto. Se for colocar uma foto, utilize uma foto perfil estilo LinkedIn, né? Porque é uma imagem mais voltada para o profissional. Mas pode colocar, fica a seu critério. Não é obrigatório. Okay? As empresas não têm pedido mais foto, muito raro, muito raro mesmo. Antigamente, assim, era mais utilizado foto. Mas se for colocar, pega a foto do seu LinkedIn, um perfil mais profissional. E às vezes tem um link também do seu LinkedIn, quando a pessoa clicar, já direciona para a sua foto, né? Então, como ela visualizar. E acho que a última pergunta que a gente tem tempo para responder agora é a da Isabela, né? Que diz que há um tempo atrás entrou numa empresa com a qual não dividiu os valores. A experiência durou 4 meses e ela não sabe se deveria colocar essa experiência, poderia, ela até colocou entre aspas, me queimar. Isabela, coloca essa experiência sim. O que vai diferenciar é a maneira como você vai falar isso na entrevista. Tá bom? Importante colocar. Colocou data de início, data de fim, e você vai ter oportunidade na entrevista de explicar o porquê. Claro que sempre tendo muita cautela, pessoal, ao falar do meu antigo empregador, do meu antigo líder, né? Porque foi uma escolha minha entrar na empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com as terminologias que eu uso. No caso da Isabela, por exemplo, ela não se adequou. Né? Ela pode falar, a verdade ela é sempre importante. Olha, decidi sair, porque realmente não me identifiquei com a cultura organizacional. Agradeço muito a empresa, agradeço muito a experiência, aprendi bastante, mas como eu não me identifiquei, achei melhor sair. Ser transparente com a empresa e sair. Não tem problema nenhum.
tá? Porque no meu processo seletivo, por exemplo, algumas informações eu preciso validar. A gente tem acreditações, auditorias, eu preciso validar na CTPS se tem ou não experiência. É muito ruim, pessoal, quando o recrutador ele pega um currículo e pega uma carteira de trabalho, identifica que tem informações faltando. Não tem problema você colocar. Né? Você está sendo honesto, é só explicar. Tá certo? E acontece, sim, do candidato, do funcionário não escolher a empresa. Não é sempre o oposto. Acontece do candidato não se identificar, e está tudo bem. O que vai definir é a maneira como você fala isso, sua expressão corporal, né? Na hora de falar, eu carrego a minha feição, eu estou tranquilo. Então é importante, sabe? A gente até fazer simulação de entrevista sozinha, assim, de inúmeras coisas, porque o recrutador vai olhar. Ó, como que ela reagiu na hora que ela falou dessa experiência? O corpo dela mostrou que foi uma boa experiência, que foi uma decisão saudável de não continuar, e está tudo bem? Ou é o oposto? Ou ela cruza os braços, cruza as pernas e carrega a feição? São coisas, são detalhes, tá? Mas é sempre importante falar. Verdade acima de tudo, tá bom? E é interessante, Caroline, que eu tenho uma Carolina amiga, então às vezes Mas então, é interessante que na próxima palestra a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a próxima palestra vai ser essa questão. Desculpa, não, professora. mas é ótimo, porque é muito interessante, porque é exatamente isso, assim, muitas das questões que você está falando, né, ela vai tratar depois e mostrar um pouco também o lado de quem faz os processos, né, seletivos, de quem faz esse recrutamento, né? Mas eu acho que todas as perguntas foram colocadas, e agora o que eu tenho aqui no chat, depois você dá uma olhadinha, parabéns, ótima palestra, excelente, bom, objetiva, informativa, excelente palestra, e eu compartilho com eles, né, todas essas colocações aqui, porque, Caroline, é exatamente o que a gente precisava nesse momento, né? Os nossos alunos, eles aprendem desde o início, né? O currículo da plataforma Lattes, que é um currículo usado no meio acadêmico. Então, os alunos da biomedicina, cada um busca um caminho diferente. Alguns vão para a área acadêmica, né? Outros já vão mais para a área laboratorial, clínicas, hospitais, e alguns, inclusive, fazem, né, os dois, eles conseguem conciliar, né? A gente tem uma ex-aluna que até a gente trabalha junto, que a gente começou um curso de pós-graduação agora na FUMEC, ela coordena, que ela, além de ter feito o mestrado e ser professora, ela também é coordenadora de um laboratório em análises clínicas de um grande hospital de Belo Horizonte. Então, ela quis, né, trabalhar nas duas áreas. Então, é claro que para ela fazer o mestrado, ela precisou do currículo dela, da plataforma Lattes. E para entrar no hospital, ela precisou de ter um currículo Vitae. E ela até, numa das entrevistas, um processo seletivo que ela fez agora, durante as férias, e a gente estava trabalhando na estruturação desse curso de pós, ela falou, gente, mas como que os currículos têm chegado assim? Ela que me mostrou essa deficiência, né, do mercado. E daí surgiu, na nossa reunião de professores, né, o seu nome e a ideia da gente trazer esse tema aí para os alunos, tá? Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu achei que realmente, assim, tudo que eles estão dizendo aqui foi clara, direta, ajudou, parabéns, é só elogio que eu estou vendo aqui. Então, Caroline, em nome da Universidade FUMEC, nós agradecemos, já vou enviar para o seu e-mail, né, a sua declaração, e dizer sobre esse projeto maravilhoso, até que eu deixei para falar no final, mas você falou, a gente, pessoal. Que é o Currículo Solidário. Gente, isso é muito bacana, esse projeto que a Caroline desenvolve, né, com a equipe dela. Eu até me dispus a ajudar, se em algum momento tiver muito currículo, porque realmente, às vezes, são pessoas, né, de condições diferentes, né, que não tiveram, às vezes, a vivência de muitos de vocês que estão na universidade, às vezes de um curso técnico, ou até fizeram uma universidade e não tiveram a oportunidade de discutir esses assuntos, que não sabem preparar um currículo, né, que não sabem se apresentar para uma vaga de emprego. Então, é um projeto, né, que é maravilhoso mesmo, né, como o nome diz,
currículo solidário. Então, parabéns aí pela sua palestra e parabéns por esse projeto, né? E vamos ver se a gente combina outras ações juntas e, com certeza, se a gente estivesse na Universidade FUMEC, a entrada dos alunos seria 1 quilo de alimentos. A gente faz muito isso. Isso. Mas a gente, voltando para o presencial, vamos promover isso e, de alguma forma, ajudar aí o projeto de vocês, que é maravilhoso, tá? Bom, então, muito obrigada mesmo. Agradeço. E eu anuncio que agora, na outra sala, todo mundo já tem um link aí para a próxima sala, gente. Acabou que a opção foi fazer separadamente os links. Então, nós já temos na outra sala agora, né? Já está aberta a sala para vocês entrarem, tá? E para a palestra de uma também psicóloga, a Líbia Pimenta. Então, muito obrigada e até um próximo encontro. Até. Tchau, pessoal. Espero que eu tenha contribuído, viu? Abraço. E aguardem o sim de vocês que vai chegar, tá bom? Então ótimo, tá bem. Tchau, tchau. Tchau.